Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 730 e 731, no capítulo 6 da Lei de Destruição, dando então sequência ao item destruição necessária e destruição abusiva. Hoje vamos estudar, então, como já dissemos, os itens, as questões 730 e 731. Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é motivo de apreensão? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui um aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, Kardec começa a pergunta com uma afirmativa de que a morte realmente nos leva a uma vida melhor. Uma vida, né, que levamos de tribulações, então a perda do corpo seria, na realidade, uma libertação da alma. Assim, seria mais razoável, né, a gente desejar mais a morte do que temê-la. Mas Kardec pergunta: por que o espírito encarnado tem instintivamente esse horror e fica apreensivo, com medo, diante da morte? Veja que interessante essa pergunta, porque essa começa com essa afirmativa, né? Seria mais razoável nós queremos mais essa liberdade. Mas os espíritos vão nos esclarecer que este medo que aparece, que surge com o próprio instinto de conservação, porque ele é natural, ele surge naturalmente da influência da matéria sobre o espírito, para que para que o espírito permaneça na sua experiência, na sua reencarnação, neste trabalho no corpo para cumprir a sua tarefa. Do contrário, ele até poderia desistir da vida com facilidade, porque as rudes provas, as expiações, às vezes até cruéis, né, que ele passa, então faria com que ele desistisse. Para que viver? Não é isso? Então, esse instinto de conservação, ele é importante, porque ele nos dá esta necessidade da vida, a necessidade do prolongamento da própria vida, de cuidar da saúde do corpo, para que o espírito desenvolva a sua experiência, o seu desenvolvimento intelecto-moral. Intelectual, compreendendo as coisas do mundo e as coisas da alma, a ciência do mundo e a ciência da alma, e dominar as suas paixões, que é resultante, essas paixões, da influência da matéria sobre o espírito. Jesus nos ensinou que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Devemos temer antes aqueles que podem matar o corpo e a alma, fazendo com que essa sofra, né, no inferno. É assim, mais ou menos, que está no capítulo 10, versículo 28 do Evangelho de Mateus. Por isso nós perguntamos, refletindo, o que nós devemos temer, então? Nós devemos temer, na realidade, os vícios morais, as más paixões, as emoções que são descontroladas, as emoções
que nos levam ao ódio, raiva, rancor, aos apegos à matéria, que facultam os sofrimentos da alma, não só a próprio indivíduo, mas aos outros também. Então, este é o que nós devemos temer. E é isso que nós vamos poder fazer, dominar estas más paixões, com o trabalho na reencarnação, no corpo, o trabalho da alma no corpo, para que a essência sempre saia mais enriquecida, este princípio inteligente a nosso próprio espírito, né? Então, a morte é uma lei natural para a renovação. Todavia, fugir das provas, provocando por meios diretos ou indiretos a falência do corpo, é ir contra a lei natural, a lei de conservação, a lei de progresso. Então, veja, todas as vezes que nós fugimos da vida com a intenção de fugir da vida, seja por meios diretos ou indiretos, nós estamos contra a lei. Assim acontece com os suicidas. Os suicidas fogem da vida para fugir da dor, muitas vezes, a maioria das vezes. Mas fogem da vida, mas encontram a vida em si, porque o espírito não termina. O espírito não acaba. A alma não morre. Ela pode estagnar no processo evolutivo, mas não morre. Então, o suicida sente isso, porque leva na sua consciência contra a lei. A lei está na sua consciência, então ele leva isto para o mundo espiritual. E aí deve se arrepender, né, para buscar outra oportunidade reencarnatória, o tempo perdido. Isso faz com que ele sofra as consequências do ato que cometeu. E assim, direto ou indiretamente, todos nós que fazemos, que não cumprimos com a lei de conservação e vamos destruir o corpo para fugir da vida, na realidade nós todos passamos por estas situações no mundo espiritual com sofrimento. Então, é da lei nós procurarmos o prolongamento da vida, a renovação das forças para enfrentarmos as provas necessárias, né, ao nosso progresso. Então, portanto, mesmo que a vida já vai se esvaindo, vai acabando, né, temos que valorizar todos os momentos, buscar viver sem apego, mas buscar dar um sentido para esses momentos, né? Buscar o progresso da alma. Veja como nós temos em todas as oportunidades buscar um sentido para a vida. A resposta ainda vai nos lembrar que devemos agradecer a Deus quando nos acontecer uma ameaça, um perigo, uma doença, algo que possa ameaçar a vida, a nossa capacidade de trabalho, né? A fim de nós revermos, como encarnados aqui no corpo, né? Como encarnados, como está o nosso compromisso para conosco mesmo, para com o próximo, para com a nossa família, para com as pessoas que não têm nem condições de vivência, por isso que é o próximo de uma forma geral. O que nós estamos nos apegando, quais são realmente nossos valores, quer dizer, toda uma revisão que deveremos fazer. E nós estamos enfrentando isso agora. Nós estamos enfrentando uma ameaça. Por isso é que tem tanta gente buscando essas respostas, essas ideias, perguntas que nos fazem, perguntas que se fazem em várias lives aí, que os nossos companheiros espíritas têm respondido, né? Que outras ideias religiosas têm colocado. Então veja como é importante nós, nesse momento, aproveitarmos para repensar a vida. Não podemos sair deste momento que nós estamos vivendo da mesma forma que entramos. Temos que sair renovados, com confiança em Deus, procurando uma forma melhor para podermos aproveitar o tempo que Deus nos concede nessa dilação da vida, para a nossa melhoria íntima, para a reconciliação com os nossos adversários, pois um dia a morte vai acontecer de qualquer forma conosco. E é muito
melhor que façamos esta revisão de vida enquanto estamos encarnados. Então, devemos, na realidade, então, agradecer a Deus. Este sentimento de gratidão não é de ficar dizendo, ah, meu Deus, muito obrigado. Não, isso é um sentimento, é coisa de dentro da alma, que deve ser voltado ao Senhor, deve ser colocado, né, de forma assim, de confiança integral. O melhor sentimento de gratidão é a confiança integral na divindade. Esse Pai amoroso que nos concede a vida para o nosso progresso. E muitas vezes nós, ingratos, nós não reconhecemos. Nós preferimos dizer que foi a boa sorte nossa, né? Que foi a minha inteligência que fez isso ou aquilo para evitar uma ameaça, um perigo. Não, não é só isso. Porque eu posso fazer de tudo. Se o meu momento chegar, este momento vai ser cumprido. Se eu, por exemplo, me escondo, e é necessário que sigamos as orientações, mas me escondo dessa situação de coronavírus, não quero ver ninguém, não quero olhar ninguém, não quero fazer nada. Ótimo, nós temos que fazer um certo isolamento, mas não por medo da morte, é para que nós possamos prolongar a vida. Mas se nós fizermos isso e não tiver na nossa programação, né? Estiver na nossa programação, nós desencarnarmos nessa época, essa desencarnação vai acontecer com um infarto, às vezes tanto medo, tantas emoções desequilibradas que vão prejudicando até mesmo a imunidade do corpo. Então veja, a tranquilidade que nós pudermos passar neste momento nos imuniza muito mais. Nós não damos chances de que o mal prolifere em nós, né? que esses instrumentos da vida possam, assim, da morte, aliás, possam proliferar dentro de nós. Porque nós somos alma com um perispírito e uma deficiência no nosso perispírito, através das nossas más emoções, da nossa revolta contra Deus, da nossa revolta contra o próximo, contra quem quer que seja, contra a política, nossa raiva. Isso vai tirando a nossa imunidade, a nossa imunidade do corpo. E nós estamos, então, sujeitos a pegar mais uma doença que possa nos levar ao óbito, até mesmo um infarto, antecipando pela raiva, por exemplo, a nossa própria vida. Quando se fala morrer de raiva, é uma realidade. Então, veja, temos que ter cuidado com as nossas emoções nessas épocas. Temos que ter cuidado com esse horror da morte. A apreensão é justa, a apreensão é necessária, mas não podemos ter o horror, este medo que nos leva até mesmo a desequilíbrios cruéis, porque isso significa que ainda estamos apegados à matéria. Se a morte vier nos visitar, se ela bater em nossa porta, né? Se ela chegar de uma forma ou de outra para nós, mesmo que a gente não a convide, não é isso? Mas não tem nada a ver com o Covid, não é isso? É um trocadilho à toa que nós estamos fazendo. Mas mesmo que a gente não tenha este chamamento da senhora, não é isso? Nós, se ela vier, gente, apesar de todos os nossos esforços de manter-nos vivos, apesar desses esforços que nós estamos fazendo, da higienização necessária nas circunstâncias atuais, do uso de máscara quando for necessário, não é isso? Da nossa reclusão mais dentro do lar, isso daí, se não tiver jeito mesmo, se ela for visitar, vamos aceitá-la. Vamos aceitá-la com obediência, com tranquilidade, vamos receber sem revolta, com resignação, porque isso vai demonstrar a nossa confiança na divindade, no Pai amoroso, neste Senhor da vida, que é o único que tem direito sobre a nossa vida, porque foi Ele que nos deu. Continua Kardec no item 731. Porque, ao lado dos meios de conservação,
colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Veja que resposta interessante. É uma figura de linguagem, naturalmente. Essa figura de linguagem, ela nos mostra que a destruição é o remédio e não o mal. Por quê? Porque se há um desequilíbrio na natureza, de modo a limitar toda a conservação da vida, de modo a limitar as situações que possam nos levar até a falência física, se há este desequilíbrio, o remédio é a destruição necessária. É uma destruição para que possa estabelecer o controle da reprodução, como nós vimos atrás, como nós vimos anteriormente. O controle da reprodução, facilitar os processos de conservação, né? Porque, na realidade, tudo é limitado. Os bens da terra são limitados, são finitos. E sem a destruição, esses recursos faltariam para a conservação de todos. Então, se estabelece o equilíbrio pelo controle da reprodução, por meio da destruição, limitando o crescimento excessivo dos seres vivos. Uma destruição necessária, naturalmente. É o controle próprio da natureza. E não o desejo de destruição do homem egoísta, que quer, na realidade, destruir as coisas para que ele fique com tudo. Ou do orgulhoso, que acha que ele é o melhor, então vamos destruir por isto ou por aquilo. Então, nós estamos entendendo que esta destruição, que é remédio, ela é destruição necessária. E jamais pode ser, por nossa parte, abusiva. Isso nós vamos estudar na frente. O nosso corpo, nós podemos ter consciência disso. Tem um prazo de validade, né? Ele tem uma época que nós não vamos mais dar conta de ficar vivos. Não é isso? Então, aceitar esta destruição natural, ou pelas doenças, ou pelos flagelos, ou aquilo que vier ao nosso encontro para que haja, na realidade, um equilíbrio, veja só, é submeter-se com obediência e resignação à lei de Deus. É mostrar essa confiança na divindade. Por isso estamos estudando as leis morais. Por isso que nós estamos estudando este momento em que vai nos dar a tranquilidade de viver até morrermos. Então, vamos ficar por aqui com essas nossas reflexões, desejando a todos, né, que se fortaleça com esta confiança no Criador e que consigamos ir em nossa caminhada nesses dias que estamos sendo testados em nossa capacidade de melhorarmos a nós mesmos e todos aqueles que estão em nosso redor. Que Deus nos abençoe, muita paz para todos e até já.